A mensagem de hoje que eu vou trazer, irmãos, é sobre o poder da intimidação. Eu fico pensando que hoje, nos dias que nós estamos, nós temos escutado muitas coisas e, por vezes, a gente fica intimidado com algumas afrontas do diabo. E eu queria que os irmãos, primeiramente, abrissem lá em Provérbios, por favor, no capítulo 4, versículo 20, diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, ou o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu amo essa passagem, é uma passagem que eu sempre estou visitando ela e pensando sobre ela, né? Toda vez que a gente passa por um momento de intimidação, de coisas que a gente sabe que é de Deus para nós, mas por vezes o diabo tenta mostrar que não. E a Bíblia fala bem claramente para a gente atentar para as palavras do Senhor, aos ensinamentos, inclinar os seus ouvidos, não deixar apartar-se dos nossos olhos, né? O irmão T.L. Osborne, ele diz uma coisa bem interessante sobre essa passagem, fixar os olhos na palavra. Ele diz: se você olhar para a palavra o tempo suficiente, você forçosamente vai se ver possuindo aquilo que é seu. Você cria uma imagem dentro de você. Então, é importante a gente atentar para a palavra. E atentar, irmãos, é muito mais do que só ver, né? É a gente meditar, a gente dar atenção, né, àquilo. E é importante para a gente isso. Abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, há algumas advertências, né, de Deus. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas seria bom se você lesse, porque, de fato, o apóstolo Paulo ele reporta um acontecimento do Velho Testamento, e traz algumas orientações básicas para nós. E nesse versículo 11, ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. É importante a gente atentar para a palavra, porque nós encontramos nela os subsídios, né, para manter a nossa fé, conservar a nossa fé. E, queridos, quando eu penso sobre a questão de intimidação, ou dessa mensagem, né, de intimidação, logo vem um fato, né, uma história no Velho Testamento, que é contada na Bíblia, lá no Velho Testamento, por 3 vezes. É a história do rei da Assíria, Senaqueribe. São 3 livros que narram essa mesma história. Irmãos, eu fico pensando, se Deus narra ou inspira os homens a narrar essa história por 3 vezes, é porque tem alguma coisa que é importante ali para a gente perceber, para a gente atentar. Isso mostra que Deus considera suficiente e acha relevante, e a gente precisa atentar para que a gente possa tirar, né, para a nossa vida algumas orientações específicas, né? Eu acredito que o Senhor quer que a igreja não esqueça como se comportar diante das adversidades, diante de uma intimidação. Eu, antes de fazer você compreender um pouco sobre essa história, eu quero que você veja quem era a pessoa, o personagem que estava envolvido. O Senaqueribe era o rei da Assíria, e ele estava sitiando Judá, né, que era do rei Ezequias. E queria que você lesse comigo, irmãos, uma parte da passagem, né, lá em 2 Reis, no capítulo 18, falando a respeito desse homem, Ezequias. Ele reinou em Israel, começou a reinar com 29 anos. E diz a Bíblia que ele fez, no versículo 3, o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia, olha só, até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã.
queimava incenso desde aquele dia, né, que Moisés levantou a serpente. E se você não sabe a história da serpente, era porque o povo estava morrendo. E Moisés levantou essa serpente, e todo aquele que fixava os olhos na serpente, que era uma espécie de palavra, fixar os olhos, ele era curado. Embora tivesse levado mordidas de outras serpentes, eles receberiam a cura, eles não morreriam. Moisés levantou essa serpente com esse intuito de levar o povo a um benefício, a uma cura. Só que o povo idolatrou aquilo, né? E a Bíblia diz que Ezequias, ele quebrou isso. Ezequias não queria que o povo ficasse com muletas, irmãos. Amém? No versículo 5 diz assim: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Uau! Não houve semelhante. Confiou de todo o coração. Agora, mesmo você sendo uma pessoa convicta, segura, que faz a vontade do Senhor, que a própria Bíblia estabelece uma pessoa que antes dele não houve igual e depois dele também não, é possível um homem assim ser afrontado, ser, vamos dizer assim, atacado pelo inferno? Decididamente sim, irmãos. É importante a gente saber disso, que as coisas do diabo, né, elas vêm em oposição a gente. E o diabo não quer que a gente cresça, ele não quer que a gente desenvolva. Então, o cenário era esse. Ezequias era um homem que estava fazendo a vontade de Deus completamente, estava dentro do propósito de Deus, mas estava sendo agora afrontado pelo exército assírio. E eu gostaria de descrever um pouco o contexto histórico para você entender, tá? O rei Ezequias, ele reinava em Judá, que era chamado Reino do Sul. Senaqueribe era o rei da Síria, um império violento e opressor. Ele era um conquistador, né? Então ele oprimia as pessoas, oprimia os outros países, né? As outras nações. Senaqueribe invadiu Judá e sitiou Jerusalém. Isso é um contexto só para você entender. Os assírios já tinham destruído Samaria e levado o reino do norte, Israel, cativo. Então, Senaqueribe estava agora em Judá, estava isolando e cercando e ameaçando. Humanamente falando, irmão, não existia forma de escapar. Ezequias estava numa encruzilhada, ele não tinha jeito, não tinha forma, ele não tinha como combater. E o que eu acho interessante é que o rei Senaqueribe, ele não usa somente a força bélica que ele tinha, ele não usa a força militar que ele tinha, ele usa a força da intimidação para combater Judá. Eu acredito que você sabe que nós não estamos lutando contra carne e sangue, não é? Nós não lutamos com isso, são bazucas, não são armas. A gente sabe que as nossas armas são espirituais porque nós precisamos combater espiritualmente o diabo. O diabo é sorrateiro, ele vem com sugestões mentais, né? Esse comandante assírio, irmão, o rei Senaqueribe, ele manda um homem chamado Rabsaque para falar com Ezequias. E é tão interessante essa história que está escrita em 3 livros, né, como eu falei para você. Lá em Isaías, no capítulo 36, 11 e 12, diz que essa pessoa que o rei enviou ao rei Ezequias, falou com 3 enviados do rei Ezequias. Ou seja, por exemplo, o rei manda um oficial dele, o Senaqueribe manda um oficial dele, e quando o rei fica sabendo que esse oficial tinha chegado, ele manda 3 dos seus altos oficiais conversar com aquele homem. E no capítulo 36, versículo 11, diz o seguinte: então disseram Eliaquim, Sebna e Joá, que foram os 3 que o rei Ezequias enviou. Pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não faleis em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. O que eles estavam falando é porque a forma de Rabsaque falar poderia intimidar as pessoas que estavam em cima da muralha.
Intimidar, as palavras dele. Olha o que a linguagem de hoje fala, irmãos. Ele diz assim: então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico conosco, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão na muralha estão escutando. Eles não queriam que as pessoas que estavam na muralha escutassem as ameaças do rei Senaqueribe, porque isso ia trazer medo para eles. No versículo 12, diz o seguinte: mas Rabissaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor dizer essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria ruína? Então Rabissaque se pôs de pé e clamou em alta voz em judaico, e disse: ouve as palavras do rei da Síria. O Rabissaque não ficou contente com aquilo e ele falou em judaico, né, as palavras para que todo mundo ouvisse. Qual é o propósito, irmãos, de uma mensagem dessa? É aterrorizar, é intimidar, é causar, fazer com que a gente fique perturbado. E por vezes eu fico pensando, sabe, naquilo que ele estava falando. Ele não atacou com espadas primeiramente, ele foi com palavras de intimidação. Ele disse, no contexto lá: vocês não estão, em quem vocês estão baseando a vossa confiança? Depois você pode ler lá. Vocês confiam no Senhor? Todos os outros deuses falharam. Ele narra um pouco da história. Nem mesmo o exército do Egito pode livrá-los, que também era um exército forte. Mas nem mesmo eles podem livrá-lo. Se você vai olhar o contexto, ele começou a desarmar a confiança natural que o rei Ezequias poderia ter em uma ação que pudesse livrar ele daquela situação. Essa estratégia dele, irmãos, era mesmo para confundir, trazer desânimo e perturbar. Por que a intimidação é tão poderosa? Porque ela opera no campo do invisível. Não é? E tem algumas coisas que eu gostaria de que você atentasse para que alguns homens falaram, né? Lester Sumrall fala o seguinte: o diabo não pode controlar você sem primeiro te amedrontar. Intimidação é a linguagem dele e a autoridade é a linguagem de Deus. Reinhard Bunker, ele diz: o inferno treme diante de um cristão que se recusa a ser intimidado. R.W. Schambach, não sei se o nome dele está certo, mas está bom, foi um evangelista assistente de A.A. Allen. O irmão Reagan fala muito sobre ele, e ele disse o seguinte: o diabo late alto, mas não tem poder sobre quem conhece a autoridade do sangue. Intimidação é só barulho para aquele que sabe quem é em Cristo. Catarina Bolf, ela é cofundadora do Exército da Salvação, e era uma evangelista, né, inglesa do século XIV, e ela disse o seguinte: se acharem que sou ousada, é porque o mundo está acostumado com cristão... Se acharem que sou ousada, é porque o mundo está tão acostumado com cristãos intimidados que se esqueceu do que é coragem. Forte, né? Quando uma pessoa se levanta com uma coragem para enfrentar as intimidações, ela se destaca, né? Essa senhora, ela falou: se acharem que eu sou ousada, é porque o mundo está acostumado com cristão mole, fraco, em outras palavras, né? E eu queria te dar, irmãos, algumas coisas, né, algumas orientações sobre isso, né, porque nós não vamos impedir nunca que a circunstância, que o problema, que o diabo fale contra nós. Não há possibilidade disso. As circunstâncias, elas sempre vão tentar nos intimidar, remover da nossa confiança. Mas nós podemos tomar uma posição, né? Por que a intimidação é tão poderosa? Porque ela atua num campo invisível. Primeiro, ela mina sua confiança. Sabe, quando você está intimidado com alguma coisa, você fica com a sua confiança
minada. Né? Você já viu um campo minado? Né? Você não sabe com segurança onde pisar. Isso pode explodir a qualquer momento. E nós precisamos ter cuidado. Né? Toda vez que uma intimidação do diabo se levantar contra nós, nós temos para onde recorrer. E nós vamos ver isso. Segundo, ela desestabiliza a nossa visão. Então, é tão interessante porque eu já vi, né, pessoas que, de alguma forma, conviviam com a gente, tinham uma palavra, ministravam muito bem, mas eu me lembro quando eles receberam um diagnóstico, como eles se projetaram para o futuro. Né? Eu conversando com um dos irmãos que recebeu um diagnóstico de câncer, e ele estava meio desesperado, chorando, e ele veio falar comigo. Eu disse, cara, como foi isso? Ele disse, Guto, quando o médico estava falando que esse diagnóstico era câncer, eu já me vi dentro do caixão, na igreja, e as pessoas orando por mim. O poder da intimidação, irmãos, de um diagnóstico ruim, a mesma coisa que aconteceu lá com Ezequias, que estava sendo intimidado por um rei. O Senaqueribe, ele representa o diabo. E esse poder da intimidação projeta você para uma imagem negativa do futuro. Medo nunca é do passado, medo é uma perspectiva negativa do futuro. Você tem aquela pressão sobre você e você começa a pensar naquilo. Isso destrói a sua visão. Terceiro, irmãos, ele rouba a sua ousadia. Você fica com medo de proclamar, você fica com medo de declarar, você fica até com medo que as pessoas saibam que você está passando por algum problema. Não é? Como algumas vezes acontece. Não diga a ninguém não, porque pode ser que as pessoas fiquem chocadas. Sabe, queridos, as pessoas ficam chocadas todo o tempo, você não precisa ter medo de nada, não. Não precisa ter medo de nada. Né? Deus, ele vai te ajudar, te dar ousadia para enfrentar o problema. Então, declare mesmo a palavra, declare ousadamente, fale aquilo que você crê. E, por fim, irmão, no quarto ponto, o medo toma o lugar da fé. E quando estamos escutando muito, vendo muito, a gente começa a ser removido daquele lugar de fé e o medo toma conta. Eu não sei se vocês atentam para isso, mas é possível, irmãos, que você já tenha escutado isso. Muitas vezes, quando estamos passando por uma situação, enfermidade ou alguma coisa assim, você liga a televisão está falando exatamente sobre aquele assunto e pessoas que morreram por causa dessa doença. Você vai conversar com uma pessoa, um parente, esse parente ou amigo vai dizer, rapaz, eu estou com esse problema, mas, rapaz, meu tio morreu disso. Sempre tem uma coisa pior acontecendo para você se projetar para isso. O medo abre a porta para o diabo minar você. E eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é o diabo tentar minar a sua confiança em Deus. E você se abrir para um medo tomar conta da sua vida. E por que eu acho que essa mensagem é importante? Porque tem sido proclamado, né, por aí assim, a condição do nosso país financeiramente, né, que a gente está entrando numa situação por causa do governo, que tomou algumas decisões erradas. Bom, irmão, se a gente se abrir para o medo, a gente não faz nada. Nós não dependemos dos homens, nós dependemos de Deus. Deus é o nosso supridor, não o governo. Amém? O diabo usa o governo, irmão. Mas Deus usa a gente para declarar, para ser confiante. E a gente ter essa estrutura de fé, essa disposição no nosso coração. Não se intimidar com notícias. E quanto mais você escutar, é possível que você se abra para uma influência negativa sobre a sua vida. Eu quero te despertar para isso. Né? Como isso funciona, né? Como está... A voz que domina o seu pensamento é a voz que domina as suas decisões. E você precisa ter cuidado. Quanto mais você pensa, né? Essa voz que vai estar construindo essa estrutura interior. E eu lembro de quem gosta de UFC, os irmãos aqui gostam, né, de assistir,
E para os irmãos entenderem, não é pecado assistir não, tá? Pastor Banda assistia, eu assistia também, gosto demais. Mas eu lembro de uma ocasião de um dos lutadores brasileiros contra um nigeriano. Quem gosta de UFC vai saber. Esse brasileiro, ele era muito forte, mas muito forte mesmo. E o nigeriano era franzino. Mas chegou na luta lá, e você sabe que quando você trata com um espetáculo, né, eles tentam promover a luta. E a promoção da luta, irmãos, é um falando contra o outro. Fala até sobre o pai, sobre a mãe, intimida o camarada, cria situações para aterrorizar o cara. Irmãos, eu vi no olho daquele camarada brasileiro lá, quando ele entrou, um olhar de medo. Entrando no ringue, ele entrou com aquela condição de medo, por causa dessa promoção da luta que eles falavam um contra o outro. E mostram figuras, mostram os treinamentos, impressiona mesmo. E qual era a função dessa? Era para que o outro saísse desestabilizado, né, para uma luta daquela. O outro era mais forte, mas infelizmente ele perdeu a luta. E olha o que o ganhador nigeriano falou depois de uma reportagem. Ele falando com um camarada, né, brasileiro. Ele disse: seja mais humilde e aprenda para que você cresça como pessoa. Treine o quanto quiser. Você nunca vai acabar comigo. Agora sou o dono da sua mente. Porque você está obcecado comigo para sempre, como a minha ex-mulher, ó. Eu ri quando eu vi isso. Deve ser ruim demais ter uma ex-mulher, né? Então não se separe, tá? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu vi isso, ele disse: você está obcecado comigo, eu sou dono da sua mente. Ele perdeu a luta e agora estava tentando, de alguma forma, conquistar novamente, mas agora estava obcecado. Ele estava, assim, com a mente preenchida com aquela situação. Eu sou dono da sua mente. É muitas vezes o que o diabo fala com certas pessoas, irmãos, que se abrem para uma palavra negativa, uma palavra de intimidação. O diabo, irmão, por vezes ele quer nos intimidar. É por isso que é bom você ir para a igreja. Sabe, queridos, olha, um culto como esse, um toda terça como esse, não substitui a igreja local. Quero te dizer também que se você faz o remo ou a escola Verbo da Vida, também não substitui a igreja local. A igreja local é onde você se alimenta, é aqui que você se reabastece, você pode cobrar ânimo, né, força para enfrentar os desafios que a sua vida oferece. Cada um tem desafios na vida e a gente precisa mesmo tomar conta da minha vida, da nossa vida, tá bom? Olhando o resto da história, irmãos, é interessante a gente ver que Ezequias, claro que ele estava lidando com algo real, ele sabia do que estava acontecendo. Imagina um exército poderoso que tinha devastado outras nações, estava lá agora sitiando Judá. É claro que ele pensava sobre o risco que ele estava correndo. Não tem problema nenhum pensar sobre isso. Agora, não deixa isso tomar conta da sua vida. Não deixa que o diabo segure a sua mente. Quantas pessoas perderam o ânimo, o fôlego de viver por causa de pensamentos? Eu já estou velho demais. Outros dizem eu sou novo demais. Outros dizem eu sou gordo demais. Outros dizem eu sou magro demais. Outros dizem eu sou bonito demais. Outros dizem sou feio demais. Rapaz, tem extremo para todo lado. Né? Essas coisas não importam, irmãos. Deus não está procurando as condições naturais na sua vida para te fazer vencer. Mas o problema é que nós sempre depreciamos a nós mesmos, não pensamos que nunca vai acontecer conosco, porque somos um miserável. Olha de onde eu saí, de onde eu vim, eu não tive a estrutura. Nem tem que ter. Sabe, você pode se levantar agora mesmo e declarar a palavra de Deus. Queridos, olha, levanta a tua fé. Eu não digo nem autoestima, eu digo tua fé. Eleva a tua fé, declara com ousadia, chega com ousadia falando a respeito de ti mesmo. Né? Deus, Ele te quer forte, valente,
Ele te quer levando a palavra da fé para os quatro cantos. E você é o referencial de Deus para as pessoas que vão entrar em contato com você. Ezequias, irmãos, ele não ficou paralisado, né, por causa da circunstância. Ezequias, quando ele ouviu aquilo, ele foi para estar diante do Senhor. E é interessante porque ele tinha amigos e tinha pessoas, tinha autoridade também ao lado dele, e ele mandou saber o que é que Isaías pensava a respeito disso. E Isaías deu a palavra. Quantas vezes a gente chega para um irmão e não tem nada de problema nenhum, você receber um diagnóstico, receber alguma coisa que está acontecendo, e você procurar um irmão, se for um irmão incrédulo, ele vai te ajudar a piorar. Mas se for um crente, ele vai levar a palavra para você e vai te levantar. Isaías, irmãos, ele foi inspirado por Deus e disse a Ezequias, no capítulo de 2 Reis, 19:6, disse Isaías: dize ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os seus servos do rei da Síria blasfemam de mim. Ele estava falando a respeito de Deus. Então, irmão, não leve a afronta como um veredito final para a sua vida. Sempre tem uma palavra de Deus a seu respeito. Sempre tem algo de Deus falando a respeito do que você vai fazer. E eu quero que você pense mesmo nisso, né? Pense mesmo naquilo que você está vivendo, e não pense que é um ponto final. Pelo contrário. Isso vai ser um grande testemunho do que Deus vai fazer na sua vida. Queridos, eu estou bem animado com tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Bem animado mesmo. Como ministério, como pessoa, eu estou animado, eu estou cheio de fogo, eu estou cheio de alegria com as possibilidades divinas sobre nós. E gostaria mesmo que você pegasse desse mesmo espírito, né? O espírito da fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Declaramos a palavra, agimos em fé. Tem um missionário que fala o seguinte sobre a intimidação: eu não me deixarei intimidar pela dureza do campo missionário, porque a recompensa eterna é maior do que o risco. Rapaz, olha só, nenhum campo missionário vai me intimidar, porque a recompensa, a herança, aquilo que nós vamos receber em Deus, irmãos, é maior do que qualquer risco que nós podemos ter. Ele não está contando o conforto, não está contando as coisas que ele pode conquistar para ele mesmo, mas é aquela recompensa do que Deus vai fazer pelo bom trabalho que estamos fazendo. Eu fico pensando, irmãos, que o maior perigo da igreja, alguém já falou, não é a heresia, mas o medo. A intimidação silencia aquilo que deveria ser proclamado com ousadia. E eu posso te dizer que, embora a gente possa ser intimidado, a gente não pode pensar em parar. Vamos para frente, irmãos. Vamos seguir firme na proposta que Deus tem para nós. Nós temos exemplos demais no Velho Testamento, no Novo Testamento, no tempo cotidiano que nós temos. Assim, pessoas estão servindo para nós como referenciais. O que falar do pastor Bud, irmão? Quando estava passando por aquela adversidade, mas nem a dor, nem o incômodo parava aquele homem de pregar a palavra da fé. Uau! Que exemplo maravilhoso. Então nós podemos seguir os mesmos passos, nós podemos andar com muita firmeza, porque essa palavra é a verdade. Diga, essa palavra é a verdade. Diga de novo, essa palavra é a verdade. Então não se intimide, não fique preocupado, não fique ansioso. Deixa Deus cuidar da tua vida. Agora bota Deus na arena. Amém? Deixa Deus conduzir você. Deixa Deus te guiar. Para encerrar, eu lembro muito de um cachorrinho que Jen tinha com o pastor Bud, que se chamava Paco. E o pastor Bud, ele gostava de dizer, faz, Guto, porque Paco, ele não era muito simpático comigo, não. Eu perturbava um pouco a vida dele, mas Paco era sem vergonha, irmão. De vez em quando uma visita chegava lá na casa e Paco levantava a perna e fazia xixi na visita.
Paquera sem vergonha. Aí eu provocava ele, aí quando o pastor não estava de bobeira, porque o pastor gostava demais desse cachorro. O pastor deitado na cadeira de papai lá, o cachorro subia na cadeira e deitava aqui no pastor. Aí lá para tanto o cachorro soltava um pum, o pastor jogava ele lá do outro lado. Mas, irmão, deixa eu te dizer, quando eu estava olhando para Paco assim, eu fazia assim, ó, para ele. Apontava o dedo, ele fazia... Ele mostrava aqueles dedos brancos, brilhantes assim. Aí eu só escondido do pastor, porque eu não podia provocar, né? Mas quando um dia ele estava lá no almoço, eu fiz para ele assim. Aí o pastor, o que foi isso, Paco? Aí ele olhou que era eu, aí riu. Aí disse, faz de novo. Aí o pastor disse, rapaz... Se todo crente soubesse o poder que tem na boca, como o Paco sabe o poder que tem na boca dele, estava resolvida a questão. Irmãos, a gente tem um poder na nossa boca, irmão. E a gente pode mudar o curso da nossa vida. É como um leme, irmãos. Pode ser que não seja rápido. Não, a gente não sai da tribulação muitas vezes de uma forma instantânea, rápida. Muitas vezes é progressiva, é como um leme num grande navio, vai mudando a linguagem, o destino está indo para lá. O diabo fez um abismo para você chegar. E você, como um leme, irmão, vai mudando o curso, deixa aquela força da tempestade, dos ventos, bater no navio, não tem problema nenhum. Quem comanda é quem está com o leme. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, por mais que a tempestade seja forte, quem comanda é quem tem um leme, irmão. E você tem um leme na sua vida. Sua boca. Coloque a sua boca em funcionamento, irmão. Declare a palavra. Seja cheio do Espírito. Leia essas histórias nesses 3 capítulos. Eu vou até passar para você, tá? Bem rapidinho. Onde está escrito. Anota aí para você ler e depois você meditar sobre isso. É em 2 Reis, capítulo 18 ao 19. 2 Crônica 32. Isaías 36, 37. É onde está essa passagem, ou essa história na Bíblia. Então, medite sobre isso. Veja como o rei Ezequias fez e parta para a vitória. A vitória é sua. A vitória é sua. A vitória é sua. Aleluia. Diga, a vitória é minha. Diga de novo, a vitória é minha. E sabe qual é a vitória? A nossa fé. Um dia eu inventei de cantar essa música, a vitória é minha. A vitória foi terrível. Mas eu acho bom porque meu neto canta, meu sobrinho canta, Tito e Augusto cantam essa música e gosta de mim. Toda vez que ele me vê, ele fica cantando a música. A vitória é minha. Amém. Mas a vitória é minha. Diga, a vitória é minha. Aleluia.